Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sociedade, à nossa casa. É uma grande satisfação que a gente recebe todos vocês para mais uma noite de estudo, para mais uma noite de conversas e aprendizado da doutrina do Cristo. Eu vou falar assim como é que vai funcionar o seminário para a gente ter uma ideia de como é que vai ser assim, o funcionamento, né? Nós teremos então os nossos dois expositores, o Daílson Gonçalves, que é lá da Allan Kardec, ele é vice-presidente, e ele vai falar sobre mediunidade e obsessão na infância. Depois disso, a gente vai fazer um intervalo. A exposição dele vai durar 45 minutos. A princípio, a gente vai fazer perguntas no final. Se alguém tiver assim, uma necessidade, de repente, de fazer uma pergunta durante o intervalo, eu conversei com os expositores, eles disseram que não tem problema, mas que a gente procure evitar assim para a gente não estender demais, né, para que todo mundo depois possa fazer as suas perguntas no final. Fazemos um break de 10 minutos, aí recebemos vocês lá na cozinha, quem quiser ir no banheiro, tomar uma água, voltamos e depois mais 45 minutos com a Georgina Valente, que é lá do Obreiro do Senhor, ela hoje é presidente lá do Obreiro do Senhor, e vai falar sobre a obsessão dos relacionamentos conjugais. A Georgina vai falar sobre isso. Então, ao contrário, né? Vocês entenderam, né? Que eu estava olhando assim, de cabeça para baixo. Então, a Georgina fala primeiro, fazemos o break e depois retornamos, né? Quando a gente pensou nesse seminário, foi um pedido do Donei, nosso presidente, a gente conversou com os dois expositores e pensou assim, quais seriam os temas que a gente poderia trazer. E se falou na questão da mediunidade e de pronto eles apontaram esses dois assuntos, né? Porque é um assunto que eles vêm já estudando e trabalhando já há bastante tempo. Eu achei super interessante, acredito que o teor que eles vão nos trazer também vai ser de grande valia para os nossos estudos, né? E assim, ó, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, anotem, né? Se vocês não têm caneta, papel, de repente a gente pode providenciar ali para o pessoal não esquecer, porque vai ser interessante depois a gente fazer algumas considerações a respeito do tema, ok? Vamos fazer uma prece para começar a nossa live. Amado Pai, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, nós aqui reunidos, agradecemos a presença de vocês em nossa casa. Agradecemos por mais essa oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus, os ensinamentos do Cristo e essa qualidade que cada um de nós tem, que é a mediunidade. Possamos aqui presentes, estarmos conectados com os nossos amigos espirituais e possamos ter um bom proveito de todos os ensinamentos que eles queiram nos trazer na noite de hoje. Sendo assim, damos por início o nosso seminário. Boa noite a todos. Boa noite. Nós estamos felizes por retornar a esta casa e agradecemos a presença de todos. A presença que muito nos facilita, porque todos são espíritas, trabalhadores da casa, facilita o entendimento, facilita a reflexão e as trocas que certamente todos nós faremos aqui no decorrer destes minutos em que estaremos juntos. Agradecemos a espiritualidade que nos oportunizou estar aqui, o convite e o nome que nós fomos lembrados para desenvolver essa atividade. O tema realmente é importante. É importante porque nós vamos falar sobre obsessão dos relacionamentos conjugais. Quem não está casado quer casar. Quem está casado quer estar feliz no relacionamento. E diante deste capítulo de evolução de todos nós dentro da conjugalidade, dos relacionamentos, dos sentimentos que se interpõem nos relacionamentos,
nós sabemos que reencarnamos com objetivos claros e objetivos. Todos nós reencarnamos para desenvolver a solidariedade, nos amarmos como irmãos. Todos nós, nos relacionamentos que nos unem aqui nesta terra de provas e expiações. Todos nós nascemos por prova, para uma missão ou uma expiação. Isso está na pergunta do Livro dos Espíritos, 132 e 573. Diante desta assertiva, dessas considerações, vamos pensar que os relacionamentos conjugais se estabelecem nestas condições de prova, de expiação e de missão, e ainda que possamos, nestes relacionamentos, estabelecer sentimentos de solidariedade e de amor. Diante dessa reflexão, então, nós vamos pensar que, por que então que os casamentos, eles se desfazem? Por que não dá certo? Por que aquele sonho projetado, ele deixou de acontecer? Mas vamos então, cada um que tem seu relacionamento, que tem seu relacionamento, ou que vai dar início ao relacionamento, nós sempre colocamos na mente como tudo começou. Como será que tudo começou aqui? Não é? Vamos levantar a mão, quem foi casado, quem é casado? Todos? Quem não? Então vamos pensar quem não. Quase. Mas certamente já tiveram relacionamentos ou ainda têm relacionamentos. Vamos pensar assim, como tudo começou? A gente traz a lembrança, não traz? Como é que aqueles sentimentos aconteceram? Eu trouxe essa lâmina mostrando estacas que saem do fundo do mar, de um rio que nós não encontramos o fundo, para refletir em torno do relacionamento conjugal. E pensamos assim, conviver a dois é um desafio? Conviver a dois é um desafio. Ou eu poderia dizer assim, conviver a dois é um desafio. Simplesmente. Cada um de nós vai encontrar nestas três frases as suas possibilidades, ou as três, diante dos seus relacionamentos conjugais, na sua experiência conjugal aqui na Terra. Conviver é um desafio? Conviver a dois é um desafio. Ou conviver a dois é um desafio simplesmente. Então, da forma como nós encaramos o nosso relacionamento, nós podemos pensar que estes reencontros, eles se estabelecem no plano espiritual por uma necessidade evolutiva. Ninguém se encontra aqui por acaso junto com aquele no qual nós elegemos para dividir as experiências nesse plano terrestre. Então as leis de reencarnação, elas são traçadas possivelmente por aqueles que já partilharam experiências afetivas sexuais no passado, ou de solidário, ou de pai e filho, no nível afetivo no passado. E certamente nós, através dessa oportunidade, que muitos ainda dizem assim, não, mas eu comecei meu relacionamento apenas por uma questão de libido, foi uma atração química, algo que me fez ressaltar a minha proposta de encontrá-lo. Até assim, a química, aquela química que nós dizemos que foi fortuita, que foi sem compromisso, aquilo nos trouxe um direcionamento que não é por acaso e que nós todos estamos diante de sintonias. E essas sintonias nos aproximam das pessoas certas. Porque as químicas são aquelas aproximações que nos atraem. E o que nos atraiu nos outros, no outro, não é? E justamente por nós estarmos aqui nessa terra,
para fins de progresso e de aprendizado, de burilamento, nós então vamos pensar quais foram essas afinidades que nos fizeram nos aproximar desse a quem nós elegemos para estar um do lado do outro nessa caminhada conjugal que nós estamos vivenciando nessa oportunidade aqui na Terra. Mas os conflitos aparecem nas relações entre homem e mulher na união conjugal. Ai, como aparece conflito? Né? Por que aparece tanto conflito? Porque existem muitos conflitos financeiros, muita dificuldade financeira. Então, parece que quando está tudo bem financeiramente, aquele casal se ama. Tudo está muito bem. Mas quando a doença se estabelece, os desníveis culturais, não é? A dificuldade de entendimento, mas eu estudei, eu sei que é assim. O outro cônjuge não teve a mesma oportunidade cultural, então ele não entende da mesma forma. E muitas vezes eu quero que o meu cônjuge entenda da mesma forma como eu aprendi. Porque eu fui para um banco escolar, eu fui para uma faculdade e o outro não teve oportunidade. Mas uma necessidade nos fez unir aquele que está dividindo comigo a experiência conjugal. As falhas na formação do caráter, cada um de nós apresenta dificuldades no processo evolutivo, dificuldades também na maneira de se expressar. Ele fala sal e eu entendo açúcar. As dificuldades são muitas e nós precisamos estar atentos a tudo isso para que possamos fazer da nossa vida não aquele, é um desafio estar casado, não, é um desafio simplesmente. Da forma como eu encaro o relacionamento conjugal, é a forma como eu coloco aquela frase, ultrapassando aquelas estacas no meio do mar. Simplesmente é um desafio. Mas quando eu coloco impedimentos sérios nos relacionamentos, aí eu coloco seriedade, dificuldade, compromisso, muitas vezes difíceis de transpor. Temperamento difícil. Eu digo assim, meu marido tem temperamento terrível. A minha esposa é insuportável. Por que eu não vi isso antes? Tudo isso a gente fala, não é? Meu Deus, como é que eu não enxerguei isso? Que eu detesto nas pessoas e eu não vi como ele era e eu me casei. E eu o amei e hoje eu não suporto. Vamos pensando nisso. Nas expectativas frustradas. Nós casamos muitas vezes com o retrato psicológico do nosso pai. Nós vemos o nosso pai ali e nós admiramos o nosso pai e nós vamos ao encontro daquele perfil que eu tracei, que é o meu pai. Mas quando eu vou convivendo diariamente, eu vejo que ele está longe de ser o meu pai. Não é? E aí eu começo a apresentar dificuldades no relacionamento porque ele é tudo aquilo que eu não gosto. Ou o aspecto psicológico da mãe. Ah, ela sim, olha só. Ela tem uma paciência igual a da mãe. Ela vai me amar como a minha mãe. E não é verdade. Um homem e uma mulher ideal. Quando nós começamos ou elegemos aquele homem para dividir conosco a caminhada, nós dizemos assim, ele vai ser o par perfeito. Olha que sonho, né? Que sonho infantil. Que maturidade! Se todos nós somos espíritos em evolução, se todos nós trazemos dificuldades, deformidades no caráter, na moralidade para aprimorar, porque somos espíritos que estão dando passos no progresso, na ascensão espiritual, certamente nós não vamos encontrar naquele homem um espírito puro. E ele precisa sim ter olhos de ver, ouvidos para ouvir e entender que ele está no processo evolutivo que me fará crescer e que me dará possibilidades para que eu possa evoluir muitas vezes. Às vezes os casamentos, eles são tranquilos, são fáceis, a convivência, são amores que se reaproximam do passado, mas outras vezes são realmente difíceis. Falta de autoconfiança, olhar o outro como reflexo de si mesmo, aí vem os ciúmes, né? A inquietação, a angústia.
a perda da paz e da tranquilidade. Então os conflitos são gerados praticamente por este quadro aqui, entre outros. E nós vamos vendo, então, que não fica só restrito nesse quadro de conflitos o homem e a mulher. Porque naquele ninho surgem os nossos filhos, outros espíritos, outras dificuldades, outras necessidades de reaproximação, outra necessidade de se adaptar àquele relacionamento, àquele perfil de casal que está evoluindo, aquele casal que está ultrapassando e com aquelas colunas aprendendo a dar passos como desafios. Então os espíritos dos filhos se agregam àquele nosso caminhar para que nós possamos crescer juntos. E aí a coisa começa a ficar muito mais difícil. Porque aí nascem espíritos que são afins ao pai, muitas vezes inimigos da mãe, ou nascem espíritos amigos da mãe e inimigos do pai, ou nascem espíritos totalmente inimigos dos dois, ou amores do passado dos dois, que conflituam com os outros filhos, que se veem também inimigos parciais de um ou de outro. Tranquilo? Quando alguém quiser conversar ou fazer alguma pergunta, rápido a gente pode parar e conversar e discutir o assunto. Nas ligações terrenas, nós encontramos grandes alegrias. Muitas alegrias. Não vamos dizer que os relacionamentos conjugais são sempre tédio, são discussões, são dores, são desequilíbrios, são conflitos. Claro que não. Trazem também grandes reencontros, grandes oportunidades, grandes amores, que se fazem benéficos, que nos dão paz às nossas almas, que nos fazem acordar homens melhores e mulheres mais felizes. No entanto, é também dentro delas que somos habitualmente defrontados pelas mais duras provações, pelas dificuldades do relacionamento. Então a gente projeta naquele homem que nós escolhemos para ser o nosso par e pensamos assim, ai, que rapaz compreensível, é tão fácil dialogar, tudo nós combinamos tanto. Não é assim no início do namoro? Do relacionamento? Sim. Tudo dá certo. Aí depois o tempo vai passando e começa as dificuldades, as provações. Ainda mais quando chega nessa idade assim. Ou não, né, Daís? Os casais que envelhecem juntos, que se amam ao longo da vida, que aprendem a serem irmãos de caminhada, que constroem uma família, não aquela família retrato, mas aquela família que aprende a conviver e a se amar, que são realmente as famílias espíritas, que sabem com racionalidade e razão que precisamos estar juntos e estamos juntos por um objetivo que transcende a nossa capacidade de memória, porque ficou lá atrás a nossa capacidade de entendimento, porque estamos juntos. Nós assim pensamos, eu estou junto porque eu precisava estar junto com esse homem, com essa mulher, para receber na nossa casa os espíritos que precisam estar conosco para evoluir. Mas nós não sabemos as reais necessidades
necessidade de estar juntos. Isso porque, embora percebamos de imediato, quase sempre o companheiro da vida íntima é o reflexo de nós próprios. Nós somos o reflexo do outro. Nós somos espíritos afins. Nós não somos espíritos nós somos todos no mesmo barco. Não existem os espíritos evoluídos que aqui na Terra que nascem, um mais evoluído que o outro, porque nós estamos na mesma embarcação. E sempre quando nós estamos em casal, o outro sempre corresponde ao quase ao mesmo nível evolutivo do qual nós mesmos nos encontramos na maior parte, para que possamos juntos, através dos nossos burilamentos, dos nossos encontros, nos espelhar nas nossas necessidades e crescer juntos. Então, quando nós nos defrontamos com as mesmas dificuldades, nós nos chocamos. E a gente faz cobranças, mas o que eu cobro nele é aquilo que eu sou. Eu coloco na dificuldade as cobranças daquilo que eu faço e não me dou conta. E a gente vai passando pelos relacionamentos, esquecendo que, além de nós estarmos juntos por uma necessidade evolutiva, todos nós somos médiuns. E sendo médiuns, nós estamos em sintonia, não apenas nos nossos caracteres, na nossa forma de ser, de pensar e de agir, mas nós estamos em sintonia vibratória com espíritos desencarnados que se aproximam do nosso lar, da nossa vida, da nossa conjugalidade, para dividir conosco as experiências, para nos auxiliar ou para nos perturbar. Aí começa o capítulo que depois o Daílson vai comentar. Nós vamos falar rapidamente, ele vai entrar em torno da mediunidade, nós vamos falar da obsessão que se estabelece no relacionamento conjugal. Nós esquecemos que pela sintonia, muitos espíritos desencarnados se interpõem nas nossas falas, nas nossas ações. E as dificuldades se estabelecem ali pela nossa falta de sintonia, de observação, de ter olhos de ver. Porque se nós sabemos que a obsessão é a ação persistente que o espírito mal exerce sobre o indivíduo, ela apresenta caracteres muito difíceis, muito diversos, desde a simples influência moral, sem perspectiva e sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo. Isso é a definição de obsessão. E das faculdades mentais. Quase sempre a obsessão ela exprime vingança que o espírito tira e que com frequência se radica nas relações que o obsediado manteve com ele em precedente existência. Vamos observar o que é um processo obsessivo no relacionamento conjugal e que nós não nos damos conta, que nós deixamos passar, que nós discutimos, que nós brigamos, que nós nos magoamos, que nós deixamos que os espíritos ligados a nós, por ideias que nós agasalhamos, muitas vezes não são nossas, e que colocam e que fazem da nossa vida um calvário, mesmo nós sendo espíritas. Nós não identificamos de pronto um processo obsessivo no relacionamento conjugal. E nos tornamos exigentes, implacáveis, duros, cobradores das atitudes que nós queremos que o outro tenha. Mas como é que ele pensou aquilo de mim? Mas não é possível. E nós vamos dando asas aos relacionamentos difíceis. Então a palavra obsessão é, portanto, um termo
termo genérico pelo qual se designa um conjunto desses fenômenos, cujas principais variedades são, podem ser obsessão simples, uma leve perturbação, insinuação, uma fascinação, um processo de fascínio, de dominação, e uma subjugação, que é o processo mais difícil, durável de se tratar. Nós vamos passar rapidamente para que nós possamos entender por que dos conflitos conjugais. A obsessão de desencarnado para desencarnado, que acontece no plano espiritual. A obsessão de desencarnado para encarnado, que é o que acontece nos nossos lares, que é comum. A obsessão de encarnado para desencarnados, daqueles que estão aqui para aqueles que já desencarnaram. Muito comum de acontecer. Quando a viuvez se estabelece como uma experiência evolutiva de provação, de expiação, de aprendizado. E aquele que fica aqui na Terra começa, pelo seu processo de inconformidade, a puxar, a trazer o outro pelos seus pensamentos. De encarnado para encarnado, são aquelas mães possessivas, pais possessivos, esposo e esposas possessivas do outro, da vontade do outro, que se interpõe na forma como o outro age. Processo obsessivo de encarnado para encarnado. A obsessão infantil, que o Daílson vai falar, a obsessão recíproca, quando um se estabelece como agente perturbador um do outro. Mas, tudo isso nos faz ver que precisa estar este processo obsessivo está pautado nas nossas dificuldades, nas nossas inclinações. E essas inclinações nos levam a pensar nas nossas imperfeições morais, que são os campos de ação dos processos obsessivos. É nós que oportunizamos campo, que oportunizamos interferência na nossa vida de relação. Então, a quem culpar? A quem projetar dificuldades? Para o espírito desencarnado ou a nós mesmos? Quem é o culpado das nossas dificuldades? Aqui, porém, aqueles mais exploram com mais habilidade o orgulho. Se nós somos orgulhosos, então, e somos todos orgulhosos, porque a maior chaga da humanidade ainda é o orgulho e o egoísmo. Quanto mais orgulhosos, mais egoístas que somos, mais plugs para a espiritualidade da sombra que nós temos e desenvolvermos, e mais nos deixamos envolver pelas sombras, mais nos tornamos instrumentos para dar à espiritualidade campo de ação nos nossos relacionamentos. E nós ficamos como que marionetes influenciados por essas interferências que se fazem nos nossos relacionamentos. No Livro dos Espíritos fala que até durante o sono nós nos deixamos envolver pelos espíritos menos esclarecidos. Por isso que quando antes de dormir nós precisamos orar. Orar para ter equilíbrio, tranquilidade, para enfrentar o outro dia, os problemas que nos ocuparam naquele dia que passou. Nós temos uma companheira de trabalho que sempre gosto de trazer como referência. Ela é a Elmira, não sei se vocês conhecem. Elmira Peluf. A Elmira, obrigado. A Elmira,
ela disse que jamais dormiu com o esposo dela de mal. Que nunca dormiu sem conversar com ele. Sabe por quê? Isso é raro, não é? Olha, eu sou jovem espírita, casei com um jovem espírita, somos trabalhadores espíritas, somos um casal que não somos iguais porque temos tendências diferentes, inclinações diferentes, estamos em aprendizado. Mas quando ela disse assim, eu jamais dormi magoada com o Soveral, porque todas as noites antes de dormir, isso é um exemplo para nós. Desde que nós casamos, nós fazemos a prece juntos e de mão dada, na cama. Se ela está magoada, se algo aconteceu que ele a magoou ou ela magoou ele, na hora de fazer a prece, de mão dadas, qual é o casal que não se harmoniza? Então eu disse, mas olha só, é claro que não existe casal que vença a uma prece a dois de mãos dadas. E ela disse, jamais nós dormimos brigados um com o outro. Não é maravilhoso? Se nós sabemos que a prece é um benefício para as nossas almas, que nós somos espíritos em evolução, que nós estamos aqui crescendo juntos, que nós estamos aqui num capítulo que Deus nos oportunizou de crescimento, de entendimento, de conquistas. Por que então nós vamos dormir um virado para lá, outro virado para cá? Não fala comigo, não chega perto de mim. Olha que fertilidade, que maturidade. E é assim que a maior parte dos casais ultrapassam os anos. E os anos vão passando assim, deixando que influências espirituais ainda interfiram no relacionamento. E dessa forma deixa as influências dizerem assim, não perdoe. Ele está sendo infiel. Ah, ele não me ama como antes. Só viu os meus defeitos. Nunca me dá razão. Isto são as interferências espirituais, porque nós podemos pensar, mas a forma como nós agasalhamos e sentimos, nós estamos dando forças para que entidades espirituais possam interferir e aumentar aquele sentimento de indignidade, de mágoa, de insatisfação. Eu estou sendo sacrificado nesta casa, só eu que trabalho, só eu que faço tudo. Ou as mulheres chegam em casa, por que tu não varreu a casa? Por que tu não varreu o quintal? Por que tu não lavou a louça? E ali começa uma discussão, uma briga, e ali as entidades espirituais já começam a interferir, fazendo com que um se torne algoz do outro, e aqueles ressentimentos venham à tona cada vez mais, interferindo na conjugalidade, fazendo com que aquele casal se conflitue cada vez mais. Ou então aquela frase terrível, tenho que esquecer os outros e procurar a minha felicidade. Essa família não me serve. Eu vou procurar uma outra mais fácil, mais simples, mais tranquila. E quantos casais se separam pela falta de paciência, pela falta de entendimento, pela falta de compreensão, exigindo que o outro seja aquilo que ele ainda não é e não se tornou. E nós vamos cada vez mais exigindo, sem dar. Porque quando nós damos amor, nós não cobramos do outro. Quando nós somos pacienciosos realmente, nós damos campo para que o outro seja como ele é. Sem exigir do outro aquilo que ele ainda não é capaz de realizar. Por isso que nos lares
existe tanta violência, sexo irresponsável, tantas exigências, tantas traições, separações. Hoje a homossexualidade, pelos processos ainda difíceis da obsessão que graçam, ou o processo de falta de entendimento para com a homossexualidade dentro dos nossos lares, que a homossexualidade é um aprendizado do espírito, a falta de entendimento dos pais para com esse tipo de aprendizado dentro do lar, e os jovens que nascem com dificuldade saem do lar, porque não encontram no pai o amor que deveriam ter, nos pais, a negligência, o abandono das crianças, os vícios. Pensando então nestas dificuldades, em todos esses sentimentos que se interpõem nos relacionamentos conjugais, nós precisamos acordar, mesmo sabendo tudo isso que nós conversamos, sobre as influências espirituais que nós trazemos para dentro dos nossos lares, pelas nossas viciações, pelas nossas ainda mazelas do passado, nós nos deixamos sintonizar por aquelas ideias torturantes que se repetem, como se tivesse uma força psíquica interferindo nos nossos pensamentos. Se eu estou varrendo uma área, uma casa, se eu estou lavando uma roupa, e aquela ideia vem, e eu tiro da mente, eu penso em outra coisa, novamente aquela ideia se interpõe. Onde ele está? O que ele está fazendo? Está acontecendo alguma coisa que eu não estou sabendo? E aí nós vamos dando asas ao ciúme, à infidelidade, que muitas vezes não está acontecendo, e eu abro campo para que aconteça pelos meus pensamentos. Uma vontade dominada por outra vontade. Nós nos vemos totalmente constrangidos a agir em desacordo com o nosso habitual proceder. E nós agimos, gritamos, nos irritamos, simplesmente porque estamos abrindo campo para uma interferência, pela minha sintonia de maturidade espiritual. Uma inquietação sem motivo. Mas por que eu estou tão inquieto? Por que está acontecendo? Por que eu me sinto dessa forma? E nós vamos dando asas a estas interferências. Meus amigos, meus irmãos, é um assunto muito complexo que nós precisamos ter muito tempo. Muito tempo para conversar. Tempo que nós não temos nesta noite. Mas certamente, como somos espíritas, trabalhadores da casa, todos nós temos esse entendimento. Temos essa consciência que nós estamos aqui por uma necessidade evolutiva. E que Deus não nos fez nascer em lares onde não fosse preciso que nós estabelecêssemos ali um aprendizado, um crescimento espiritual. Que nós estamos reunidos com filhos que são as nossas escadas, como o esposo ou a esposa necessária para o nosso burilamento e crescimento espiritual. Quando eu começo a achar que eu sou infeliz, que eu sou a vítima da situação, eu abro campo para que as coisas se tornem mais difíceis. Eu abro uma janela onde a espiritualidade vai entrar e dar tônica àquele sentimento que eu estou agasalhando inicialmente. Enquanto é oportuno nessa mensagem, diz ali, enquanto é oportuno, vamos renovar os pensamentos. Quando nós sentimos que aquilo não está certo, que eu não devia estar pensando daquela forma, naquela faixa vibratória, vamos trabalhar na vinha do Senhor, vamos modificar aquele pensamento, vamos arranjar um trabalho. A casa espírita está precisando de tanta coisa, garanto, de doutrinadores, de dialogadores,
de pessoas que aplicam o passe, de estudantes, de pessoas que se dedicam à obra social. Vamos perguntar onde é que a casa está precisando de algum trabalho que nós possamos ser úteis. Vamos falar com o presidente, com o diretor da casa e vamos nos entregar ao trabalho renovador. Vamos refazer o caminho. Com equívocos muitas vezes, mas vamos corrigi-los. Vamos nos amar, nos perdoar. Porque Deus não é aquele ser implacável que nos julga, Ele é um ser que nos ama. E nos amando, sabe das nossas tendências, das nossas imaturidades. Ele jamais vai exigir de nós um comportamento que nós não estamos capazes de apresentar. Porque tudo está no seu tempo certo. Se Deus tem esse entendimento para as nossas dificuldades e imaturidades, por que eu não vou me dar o tempo de também não estar lá em cima, naquele lugar onde eu deveria estar, mas ainda não fui capaz de ser? Na minha rua tem ipês amarelos. E é uma rua do Porto Verde que, quando floresce na primavera, fica um tapete de flores amarelas que se enxerga lá da ponta até o final. Então é uma rua que serve de cartão postal para todo o Porto Verde. E todo mundo espera a época que aquelas árvores floresçam. Porque a gente tira fotos, a gente filma. Esse ano as árvores floresceram antes do tempo. Não teve aquele tapete. Uma floresceu antes, outra depois e outra está florescendo agora. Enquanto estão caindo as sementes, porque o ipê cai aquelas sementinhas naquelas espigas. Então, será que Deus ficou terrivelmente aborrecido e bravo com as árvores? Certamente a natureza se fez assim por uma necessidade do clima. Estava no tempo delas florescerem ou não. Assim somos nós nas nossas atitudes. Vamos corrigir os nossos equívocos perdoando-nos. Ah, mas eu fiz aborto na minha juventude. Perdoe-se. Ame os seus filhos. Ame os filhos das outras mães. Ame as crianças abandonadas. Refaça os caminhos. Era uma atitude madura, mas era aquela que tu conhecias naquele momento. Vamos nos perdoar. Vamos recomeçar o caminho interrompido, o trabalho, desperta para uma realidade do Espírito, exercita a paciência, a compaixão, paz, ciência, a ciência da paz. Paz, ciência. Hoje eu estava dando o mesmo retoque nas nossas atividades, terminou meu tempo. Das nossas atividades ali no computador, e o meu esposo estava na sala terminando a palestra que ele está fazendo agora numa outra sociedade espírita. E eu estava no quarto e ele estava na sala. Daqui a pouco ele invade o quarto, liga a televisão, liga o celular, vai ler o WhatsApp bem alto e ligou a televisão e eu fiquei assim. Aí ele falou assim, paciência. Ele disse, mas por que ele não foi lá para o outro quarto, não ligou a televisão lá no outro quarto? Aí eu lembrei de Diógenes, que tem nesse livro aqui, que Diógenes conversava com as estátuas para ter de desenvolver a paciência. E eu comecei a dizer para mim, converse com as estátuas, converse com as estátuas. Porque se eu podia dizer assim, tu não está vendo que eu estou fazendo esse trabalho? Tu terminou o teu, mas eu não terminei o meu? Então assim, ó, vamos ter lucidez. Eu na hora tive a lucidez espiritual, que eu poderia ter me irritado, mas como eu poderia me irritar lendo o trabalho de hoje? Ia ser difícil, né? Ali eu desenvolvi a paciência, mas muitas vezes nós esquecemos que são espíritos diferentes, que ele nem se deu conta que eu estava no computador fazendo uma parte bem complexa que eu precisava refletir, e ele foi ligando
Tudo porque ele sentou na cadeira do papai, que é a dele ali, e ficou ali. Então, meus amigos, tudo, paciência e compaixão, para que a esperança e a saúde e a paz estejam no nosso lar. Vamos procurar o adversário e estabelecer a harmonia. Vamos nos libertar da mágoa, orar, meditar, amar tudo e a todos. Vamos pensar sempre em Deus, porque Deus é esse Pai maravilhoso que nos colocou no lar certo, com a pessoa certa, para que nós tivéssemos essa vida de bênçãos que temos. Olha, uma vida de bênçãos. Vamos mentalizar todas aquelas pessoas que estão atravessando para chegar ao México, por todas aquelas pessoas que estão perdendo as suas casas, por todas as catástrofes, as guerras, os flagelos morais. Nós somos os felizes da terra e temos apenas que agradecer. Vamos lutar em favor das nossas tendências inferiores, porque lutando pela erratização das nossas tendências, nós certamente vamos nos sentir melhores e mais felizes. Cada um aqui está diante da sua realidade conjugal. Cada um está agora diante do seu encontro que Deus lhe oportunizou para crescer. E juntos, nesse capítulo evolutivo, está o nosso desafio. Não aquele desafio com aquele ponto de interrogação ou aquele ponto de exclamação, mas o desafio simplesmente para nós vencermos a nós mesmos, nunca o outro. Muito obrigado então pela atenção de todos. Muito obrigado por esse momento de reflexão. Bom, nós vamos dar uma paradinha de 10 minutos. Ali no refeitório nós temos ali um cafezinho, um biscoitinho, uma água, um chá. Para quem quiser levantar e esticar as pernas um pouquinho, depois nós retornamos. 10 minutinhos.